Nos últimos dias, a soltura pelo ministro Marco Aurélio Mello, com base no artigo 316 do Código de Processo Penal, do acusado de ser chefe do PCC, foi um prato cheio para os punitivistas de plantão. O artigo em questão determina que, decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. O problema é que esse caso concreto está sendo utilizado como bandeira para extremistas clamarem pela imediata revogação do artigo em questão, o que não poderia ser mais equivocado. É claro que ninguém quer um criminoso de alta periculosidade nas ruas, isso é fato indiscutível. Mas daí usar esse caso em específico para advogar em favor da revogação do artigo 316 do Código de Processo Penal, norma legal que protege o cidadão não só da inércia, mas do abuso do Estado, é oportunismo. Em fevereiro de 2020, o DEPEN, Departamento Penitenciário Nacional, apresentou um levantamento nacional de informações penitenciárias relativo ao primeiro semestre de 2019, indicando um número superior a 770 mil presos, dos quais 33% sem condenação. Um percentual altíssimo para um tipo de prisão que deveria ser excepcional. O que se tem que ter em mente é que o artigo 316 do Código de Processo Penal visa combater um mal que não é incomum nas prisões brasileiras, o excesso de prazo das prisões cautelares, que em algumas situações chegam a durar anos. As prisões cautelares não têm por objetivo o cumprimento de pena e nem poderiam, porque são aplicadas sem que haja condenação, ou mesmo havendo, sem que a decisão condenatória tenha transitado em julgado, quer dizer, sem que tenha se tornado definitiva. Assim, só podem ser tratadas como medidas excepcionais. Mas os 33% de presos mencionados demonstram, ao contrário, um contingente altíssimo de presos nessas condições, tornando corriqueiro o uso do encarceramento no Brasil. É preciso lembrar de que enquanto não houver condenação em definitivo, o réu presume-se inocente por força do que assegura a nossa própria Constituição Federal. Mantê-lo preso cautelarmente para além do prazo legal, sem motivação, é subverter o sentido desse princípio, além de desrespeitar outros, como o da duração razoável do processo e o devido processo legal. Portanto, o artigo 316 do Código de Processo Penal é uma garantia necessária que evita que o Estado tolha do cidadão o seu direito à liberdade, bem dos mais caros ao ser humano, sem apresentar motivação legal, concreta e fundamentada para tanto. Se a prisão preventiva não é o apenamento decorrente de uma condenação, a sua manutenção tem que ser revisada periodicamente, não podendo o ônus da inércia do Estado ser transferido justamente ao réu. Os punitivistas, no entanto, para impor a sua lógica, estão utilizando o exemplo recente, que não representa o todo, já que dentre os presos provisórios se incluem, por exemplo, acusados de crimes de menor potencial ofensivo. Enfim, o problema não está no artigo da lei, está na inércia de quem deveria ter feito o seu trabalho e não fez. Ou seja, o Estado e seu sistema de justiça criminal falharam nesse caso concreto, não a lei.